Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. O Flamengo também se reforçando, hein? Andréas Pereira, Kennedy e de olho no Davi Luiz. Continua a novela Davi Luiz. E aí até na nossa reunião hoje mais cedo, antes do programa, comentávamos sobre a insistência do Flamengo, às vezes até a paciência do Marcos Braz e de sua equipe ali, que dirige o futebol no Flamengo, com algumas contratações. Foi assim com Felipe Luiz, quando o Flamengo esperou, deixou o Davi Luiz pensar, conversar com a família, vou voltar para o Brasil ou não, vou continuar, vou permanecer no futebol europeu, e outras, o próprio Bruno Henrique naquela negociação ali com o Santos. Eu lembro que uma ocasião em que o Marcos Braz deu uma entrevista coletiva dizendo: desistimos, o Flamengo não está mais atrás do Bruno Henrique, a negociação acabou. Alguns dias depois, Bruno Henrique é anunciado pelo Flamengo. Então o torcedor que está impaciente, não vem mais, está demorando, etc e tal, é bom lembrar que o Flamengo nem sempre contrata de um dia para o outro. E até as inscrições para a Libertadores da América, para a próxima fase, até 2 dias antes das partidas das semifinais, né, o time ainda pode inscrever novos jogadores. E aí eu pergunto, vale a pena esperar, ter essa paciência? O Flamengo tem que ir atrás de outro zagueiro? O que você acha, Prats? Abel, dessas verdades politicamente incorretas que a gente muitas vezes fala aqui, o Davi Luiz seria uma contratação de luxo. Mas eu não vejo o Davi Luiz sobrando assim no futebol brasileiro, não. Acho que o Davi Luiz é muito bom com a bola. Não, tem muito boa impulsão, mas ele defensivamente tem alguns problemas. Ele é um jogador que comete alguns erros, mesmo atuando como zagueiro e uma carreira inteira construída na Europa. Ele não foi bem no Arsenal, não foi bem no Paris Saint-Germain. Foi muito bem no Chelsea em um primeiro momento e muito bem no Benfica, já mais para trás, antes de seleção brasileira e por aí vai. Acho que se o Flamengo perceber, se o Flamengo observar que a negociação, como parece que tem realmente mostrado, ela tem condição de acontecer, eu acho que vale a pena esperar. Se o Flamengo chegou a um consenso que esse é o nome para melhorar a defesa, que esse é o nome viável para ser contratado, é uma negociação, Abel, porque o Davi Luiz nesse momento não tem contrato e ele, entre aspas, está muito confortável para definir se ele quer seguir a carreira dele, a vida dele na Europa, se ele quer seguir uma carreira dele jogando no Flamengo, que é um grande time, que está num momento muito especial aqui no Brasil. Então, assim, quando a gente fala em gelo no sangue, do Marcos Braz, do Flamengo, o Flamengo é muito paciente, está esperando, não. É que é um momento em que não dá para competir financeiramente com alguns clubes da Europa. O Flamengo tem o time dele, que é um timaço, à disposição do Davi Luiz. Olha, Davi, se você voltar ao Brasil, aqui tem um time que você vai jogar, aqui tem um time que é vencedor e que se não ganhar títulos, vai disputar todos os títulos nessas próximas temporadas. Você quer isso para sua carreira? Quer isso para sua vida? Se ele quiser, o Flamengo está aí. Se não, Abel, é uma negociação. Ele tem o direito dele escolher o lugar que ele quer jogar, o que ele vai querer seguir para a vida dele. Eu acho que essa demora, entre aspas, faz parte de uma negociação de um jogador que tem mercado também em outros lugares. Olha, eu vou te dizer, Prats, que eu discordo do amigo, hein? Apesar das deficiências do Davi Luiz, que todo mundo sabe, às vezes se lança demais ao ataque e tal, leva um pouco de emoção para os torcedores do próprio time que ele defende, eu ainda acho que pelo nível do futebol brasileiro, ele tem tudo para chegar e arrebentar, ainda mais nesse time pronto do Flamengo. A gente sabe, a gente repete sempre, inclusive quando falávamos do Gabigol agora há pouco sobre seleção brasileira, que é muito diferente o nível do futebol apresentado lá na Europa para o nível apresentado aqui. Com todo o respeito ao futebol brasileiro, mas há uma diferença, há um abismo aí entre o tipo de jogo que eles praticam lá e o tipo de jogo praticado aqui. Eu ainda, claro que eu posso errar, apenas minha opinião. Eu ainda acho que o Davi Luiz chega aqui para jogar com tranquilidade.
em qualquer time, principalmente nesse Flamengo. O que você acha, professor? Todos nós conhecemos, né, Abel e Prates, até pela Copa do Mundo, mas não só pela Copa do Mundo, nós conhecemos a dor e a delícia de ter Davi Luiz. Então quem trouxer vai saber. Ganha no jogo aéreo, perde nessa questão meio peladeira dele. Eu não gosto quando o Davi Luiz é o último homem, porque Deus nos acuda. Houve um tempo em que ele jogou de volante, e na contramão de muita gente eu gostava dele de volante, porque eu achava que a característica de jogo dele se encaixava mais por aquele posicionamento no campo. Mas o Flamengo não quer um volante, o Flamengo quer um zagueiro. Acho que a chamada, como é que é, a água no sangue aí? Como é que é? Gelo no sangue? Gelo no sangue. O chamado gelo no sangue é a melhor saída para esse momento. Primeiro porque o Flamengo já esteve mais desesperado atrás de zagueiro. Eu estou acreditando, botando fé nessa recuperação de Léo Pereira e Gustavo Henrique a partir das mãos do Renato. Então não é uma coisa tão urgente quanto já foi. O Flamengo buscava, pelo amor de Deus, um companheiro à altura para o Rodrigo Caio. Embora nesse momento nem tenha o Rodrigo Caio, né, que está machucado. Mas eu acho então que já não tem essa situação. Segundo, o gelo no sangue é uma política que vem dando muito certo no Flamengo. Você já citou vários casos, a gente podia citar outros casos, Thiago Maia, dos reforços mais recentes aí, os meninos que chegaram. Então, por que mudar essa política de negociação? Acho que o Flamengo está naquela situação bastante confortável de quem vai comprar uma casa e negocia com alguém debaixo do seu próprio teto. Então você fala assim, ó, eu tenho onde morar. Se você quer vender, a gente faz negócio. Senão a gente vai para outro. É um momento bastante propício para o Flamengo, né? O Flamengo tem a faca e o queijo nas mãos nessa negociação. Não tem por que se precipitar. Estou pensando aqui, Prates, professor Celso Zelt, amigo, fã de esportes, os zagueiros que têm jogado bem no futebol brasileiro, né? Que permanecem no futebol brasileiro. O Nino no Fluminense, me ajudem aí se eu esquecer alguém. O próprio Rodrigo Caio no Flamengo. Quem mais? O Gustavo Gomes no Palmeiras. Esse é o melhor. O Miranda no São Paulo. Algum deles, ou outro que a gente não tenha citado, que a gente não tenha lembrado agora, Prates, que você contrataria ao invés de contratar o Davi Luiz, por exemplo? Vamos dizer, você tem a grana para contratar o Davi Luiz ou algum outro zagueiro do futebol brasileiro. Quais você colocaria à frente dele? Gomes e Miranda, certamente. Como zagueiros, certamente. Os outros são discutíveis. Você falou do Nino do Fluminense. Qual outro que você falou, Abel? Você falou o Nino e qual mais? Rodrigo Nino, Caio. Miranda, Gomes. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio tá no Flamengo. Rodrigo Caio tem tido aí uma dificuldade muito grande em conseguir jogar. E me parece que essa lacuna do Rodrigo Caio, ela está aberta e o Davi Luiz talvez preencha, se for contratado pelo Flamengo. O Flamengo tem buscado ou tem tentado um zagueiro muito porque o Rodrigo Caio não consegue jogar. Não consegue ter uma sequência. Se ele tivesse uma sequência, talvez hoje a situação do Flamengo para a zaga seria diferente. Mas o Gomes para mim, o melhor zagueiro do continente. Ele não é o melhor só zagueiro do país. Ele é como zagueiro, como defensor. Ele realmente, no continente, na América do Sul, é o melhor da posição. E é um zagueiro, para mim, melhor que o Davi Luiz. Como zagueiro, é melhor que o Davi Luiz. Com a bola no pé, para iniciar a jogada, lançamento, o Davi Luiz é um jogador que tem mais qualidade com a bola que ele. Mas para ser zagueiro, o Gomes eu acho melhor. O Gomes professor, sobra, né? Não é um papel do treinador, às vezes, ou sempre, dar uma segurada? Por exemplo, vamos falar o português claro, o que todo mundo fala do Davi Luiz é que de vez em quando ele se lança demais ao ataque e esquece lá atrás. Não é isso? Ou estou errado? Não, é isso. Ele não é o papel do treinador dar uma segurada nisso aí, orientar, exigir até mesmo do jogador, olha, você só vai na boa, quando você for, você tem que combinar ali que quando você for, o William Arão vai ficar um pouco mais, por exemplo, já que a gente está falando de Flamengo, né? Depende de como tiver o jogo, o Isla tá indo, você tem que ficar, não sei, estou dando alguns exemplos, que eu quero dizer assim, não é o papel do treinador orientar e limitar o que cada jogador pode fazer dentro da sua posição e tentar, ou o Davi Luiz não tem jeito, é o estilo dele e ninguém vai segurar e ninguém vai mudar. É isso que eu ia falar. A essa altura da vida, Abel,
Se você fala para um zagueiro que está começando, agora a essa altura da vida do Davi Luiz, não sei, eu não tenho nada contra zagueiro que vá, desde que ele se garanta. O Luiz Pereira é o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Ele ia muito, mas se garantia. Dario Pereira, inclusive, a origem do Dario Pereira é meio campista, né? Quem transforma o Dario Pereira em zagueiro é o Carlos Alberto Silva no São Paulo, numa eventualidade, um clássico contra o Corinthians, que ele não tinha zagueiro, o Gacém era o titular, não podia jogar, o Dario Pereira entrou, nunca mais saiu. Fez uma dupla com o Oscar, e essa questão da dupla também é importante, hein? Você se afinar, vai que eu fico, a cobertura, né? Então também, se você joga com o Davi Luiz, Abel, você sabe que pode estar exposto. Então o técnico não só tem que gritar para o Davi Luiz, como diz a lenda que o Feola gritava para o Nilton Santos no dia que ele fez um gol contra a Áustria na Copa do Mundo, né? Volta, 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 gol! O técnico tem que gritar, mas ele também tem que saber que tem um zagueiro que gosta de ir e fazer ali um mecanismo para que alguém cubra, para que tenha um entrosamento com quem fizer a dupla com ele, que a gente imagina seja no Flamengo o Rodrigo Caio. Agora, mudar a cabeça do cara, a essa altura da vida, eu acho bem difícil. O que você acha, Prats? Você acha que dá para mudar um pouco essa mentalidade? Ou esse estilo do Davi Luiz, que na sua opinião, pode atrapalhá-lo caso ele venha para o Flamengo, de repente não conseguir jogar o que se espera dele? Abel, acho que é uma questão de conversar. Concordo com o professor que o Davi Luiz tem uma carreira muito bem consolidada e muito bem feita pela maneira que ele joga. Você não tem como tirar isso, é o mérito dele. Né? Os clubes em que ele jogou, os títulos que ele ganhou, momentos muito bons que ele viveu, e foram momentos muito bons, no Chelsea principalmente. Acho que pode ser uma questão de conversar às vezes. Olha, meu time joga de uma maneira, Davi, eu não preciso que você parta desse jeito toda hora. O Davi Luiz chegou até a jogar de volante em determinados momentos da carreira, e foi bem como volante, porque ele tem um passe muito bom. Então, assim, é uma questão de conversar, Abel. Acho que mudar radicalmente o que ele fez até agora, não tem como mudar. Não tem como mudar porque você tem contra quem talvez esteja querendo uma mudança, a carreira que ele fez. Vai falar que a carreira dele não é bem feita? É muito bem feita. Uma carreira consolidada, jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, de grandes clubes em grandes torneios da Europa. Acho que é uma questão de conversar, Abel, para corrigir em determinados momentos. Mudar drasticamente o que ele fez até agora, não. E o Flamengo está contratando, está tentando contratar pelo que ele já jogou. Não para trazer um jogador para tentar fazê-lo diferente aqui no Flamengo, não. É para fazer o que ele já fez a carreira toda. Com os lados bons e ruins disso. Com um ponto positivo e negativo. Acho que a conversa pode, talvez, uma mudança ou outra em momentos muito pontuais, Abel. Mudar drasticamente o jogador a essa altura da vida dele, não acredito que haja essa mudança, não. Abel e Prats, só para completar, o que me assusta é que o Flamengo, por característica, talvez não seja o time ideal para um zagueiro assim. Ele tem que ser um zagueiro que chegue para zagueirar. Porque a gente vive dizendo que o Flamengo é mais vulnerável em contra-ataques. É um time que, de repente, num dia em que o ataque não se paga, acontece um 4-0 daquele com o Inter. Então essa questão da defesa no Flamengo precisa ser bem resolvida com Davi Luiz ou sem Davi Luiz. Então o que assusta é esse casamento de um time vulnerável, já há um tempo a gente discute essa vulnerabilidade que de vez em quando aparece, com um zagueiro que gosta de apertar o botão F lá e vai pra frente e esquece da vida. Então tem que dar um toque pra ele, falar assim, ó, aqui você tem que zagueirar um pouco mais, combinado? Aí tudo se encaixa. Tô achando que eu tô ficando sozinho aqui, só eu tô achando que o Davi Luiz chega pra arrebentar. O professor começou mais pro meu lado. Você, Abel. Já tá mais próximo do Prats. Oi? Quem tá comigo? Falar com você. Tranquilo, Abel. Ah, não, a nação. Mas se não der certo, eu vou ser xingado. Vai te elogiar. Falando nisso, já que você tocou, esse assunto deu uma agitada na hashtag SC Brasil. A galera tá opinando lá, falando sobre o Davi Luiz. Vamos dar uma olhadinha? Para ver se eles estão cornetando o Abel Neto, o Rafael Prats, o professor. Estão concordando, de repente não estão cornetando, estão só concordando ou discordando. Olha aí, ó, o Franz. Lembrem do valor do salário.
O Davi Luiz não vale a grana que irá pedir para jogar no Brasil. Abraço para você também, Franz. Olha aí, o Franz está mais pro lado do Prats, ó. Outro de Brasília. Davi Luiz não foi bem no Paris Saint-Germain. Então, a torcida do Flamengo precisa ter cautela. Não endeusar o cara. Eu não estou endeusando, eu tô achando que ele vai chegar e vai jogar bem no Flamengo. Mas tô achando que eu tô ficando sozinho aqui, viu, Prats? Nem a nação tá comigo. João Lourenço, se chamam... Ah, é? Se chamam o Rodrigo Caio de craque, o Davi Luiz é Deus, disse o João. Um abraço pra galera de Sobral, lá no Ceará. Ó, o João Lourenço tá mais pro lado do Abel, tá mais pro meu lado. Mas também não falei que é Deus, eu acho que ele vai jogar. Eu acho que a diferença, infelizmente, ainda há uma diferença muito grande entre futebol praticado na Europa e futebol praticado aqui. Então o Davi Luiz, de repente, já não tem aquele mercado que ele gostaria, times gigantes da Europa atrás dele e tal, ele começa a analisar, opa, vou voltar pro Brasil. Como aconteceu com vários jogadores, e o cara volta e destrói, joga muito aqui. Não sei se vai acontecer com ele, eu acho que ele tem tudo para se dar bem aqui. Mas a gente pode citar tantos, né? Seedorf, Ronaldo, Gabigol. Ah, mas pô, você vai citar o Ronaldo? O Ronaldo, quando veio pra cá, já não estava com aquele mercado todo na Europa. Muita gente dizendo, veio, tá acima do peso, chegou aqui e arrebentou. Mas o Ronaldo é um caso à parte, realmente. Por isso que o apelido dele era Fenômeno. Não vamos comparar o Ronaldo com o Davi Luiz, não é isso que eu estou dizendo. Mas seguimos com o Flamengo, é isso? Meu amigo Leon vai falar aqui no meu ouvido. Seguimos com o Flamengo.